Tá ouvindo bem? Ih, conexão tá instável. Alô? Ei? Tem alguém ouvindo? Ixi. Alô? Estão me ouvindo? Aqui alguém está ouvindo? Alô? Tá ouvindo o som? Me dá uma resposta fazendo o favor. No Facebook o som tá aparecendo? Tá bem? Responda, por favor. Ótimo. Facebook tá ótimo. No YouTube que eu não sei. O que é offline aqui? Nós estamos prestes a começar, eu não sei aqui no... Ô Caíse, se você estiver aí, eu acho que nós estamos com um problema aqui no YouTube, tá? No YouTube eu acho que nós estamos com um problema. A gente tem que encerrar essa aqui e tentar outra, rapidinho. Eu creio que eu entrei agora, novamente, tá? Só esperando concluir aqui a entrada, eu acho que agora tá ao vivo. Acho que agora vai funcionar. Queria que quem entrar aqui, só explicar. Só mais um minutinho, por favor, que nós vamos entrar agora, tá?
Alô? Quem está aqui no YouTube está me ouvindo? Acho que nós vamos começar a nossa tarefa. Se quem estiver no YouTube não conseguir escutar no YouTube, vamos lá para o Facebook, tá bom? Então nós vamos preparar para iniciar a nossa tarefa com muito êxito, buscando aquele êxito em nossos corações. Nós estamos com o Grupo Espírita Dias da Cruz, de Caratinga, completando agora 125 anos de atividades ininterruptas em favor do Evangelho de Jesus. Desejamos muito êxito nas atividades espirituais, parabéns, que Deus possa continuar abençoando essa tarefa a cada dia com mais profundidade. Durante esse mês de maio, em celebração do aniversário, teremos várias palestras, teremos um seminário e convidamos a todos a estar conosco, a participar conosco, observando a programação que está colocada já na programação proposta. Eu acho que quem não está escutando aqui tinha que ir para o YouTube. Então nós vamos nos preparar para iniciar. Nós estamos com um problema na transmissão aqui do YouTube. Acho que minha voz não está saindo, né? Não tá fluindo, né? Não sei por que não está indo. Então nós vamos preparar a nossa tarefa. Enquanto a gente começa aqui, se tiver um jeito de encontrar uma alternativa, a gente usa essa alternativa. Do contrário, nós ficaremos com o Facebook, né? Vocês desculpam, tá? Teve um problema aqui com o YouTube. Nós vamos fazer uma leitura, breve leitura do livro Fonte Viva. Capítulo 141 do livro Fonte Viva. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, de Paulo de Tarso. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará a seu tempo de trabalho. Permanece firme no seu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal.
Vamos nos preparar com a nossa prece para iniciarmos a nossa atividade orando. Senhor Deus, Pai Santo e Pai Generoso, Pai bendito, em preces te buscamos, Senhor, no afã de construirmos em nós mesmos novas diretrizes, conforme o Evangelho de Jesus, orientando-nos na caminhada terrena, com busca à renovação. Nesse período em que celebramos 125 anos de atividades do Grupo Espírita Dias da Cruz em Caratinga, Senhor, nós muito vos agradecemos a bênção deste núcleo de luz, iluminando consciências com todas as suas atividades. Que ele possa prosseguir no bom combate, frutificando bênçãos do Divino Semeador, e que nós todos, Senhor, na órbita da doutrina espírita, sejamos capazes de renovar nossos valores na caminhada para a vida imortal. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos. Nós estamos na noite de hoje, de coração para coração, fazendo breve reflexão em torno de Maria, Maria de Nazaré, Mãe misericordiosa. Foi assim que a coordenação nos sugeriu. Vamos refletir um pouco sobre a trajetória de Maria. Logicamente, nós estamos aqui para falar de Maria, e quando falamos de Maria, falamos de mãe. Mãe é o bendito portal por onde todos chegamos à terra. Em minha mãe, eu saúdo todas as mães. Em minha mãe, eu reverencio Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe da humanidade, e todas as mulheres, como portal bendito, a permitir a entrada do espírito humano na vida terrena, para as provas e os desafios que devem ser vividos. Logicamente, para tratar de um espírito dessa magnitude, seria necessário que quem estivesse falando tivesse a grandeza. Nós não temos, de maneira nenhuma, significantes, mas por aquilo que outros benfeitores falaram sobre ela, nós vamos refletir alguns aspectos em torno deste projeto Maria de Nazaré, né? No Evangelho ela aparece o mínimo possível. Nós não vemos muitas expressões em torno de Maria de Nazaré, porque no Evangelho ela aparece o suficiente para revelar o Cristo Jesus. Na divina descrição, discreta, ela revela o Mestre e Senhor da humanidade, Cristo de Deus. Nós não sabemos qualificar essa grandeza, mas nós sabemos reconhecer pela sua missão toda a grandiosidade daquele Espírito, o de portal luz, por onde Jesus aportou o planeta e pôde trazer para todos nós a mensagem redentora do Evangelho. Maria, filha de Joaquim e Ana, conta a tradição que eram estéreis, não tinham filhos. E a mulher não ter filho, naquela ocasião, era uma provação muito severa, era um opróbrio, era desprezada. Mas que Joaquim, ao fazer o sacrifício no templo, o templo não recebeu devido à condição que ele estava, de infertilidade, e ele faz uma prece sentida ao Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo na sua casa, a sua esposa Ana também fazia prece, e acontece que ele recebe uma informação espiritual, e ela também, e aquele seria o dia que iriam fecundar para a chegada na terra de Maria, a bendita Maria, espírito de uma grandeza incalculável, que veio à terra para cumprir uma missão. E como toda missão,
com seus desafios, com as suas questões, com suas dificuldades, com suas vitórias. O tempo passa ligeiro e Maria de Nazaré, permanecendo algum tempo nos estudos dos templos de Jerusalém, aprendendo a doutrina de Jerusalém, eis aquela menina prometida em casamento, desposada com José. A característica do casamento naquela ocasião, ela tinha dois movimentos. O primeiro movimento, esse ofício onde as famílias se concordavam da união daqueles dois. As famílias faziam todo o acordo, deliberavam entre eles com a aceitação dos cônjuges, né? Também, e eles ali definiam então aquele consórcio. Estava prometido. Ainda não estava oficializado o casamento como um todo, mas a partir daquele momento já havia todo o comprometimento do casamento. Naturalmente o homem naquele tempo iria arrumar um jeito de uma casa, organizar as questões para depois buscar a sua esposa, aquela prometida em casamento, desposada, e poder com ela constituir sua família. Tudo bem. Nesse íntere, entre estar desposada e o movimento seguinte que virá de futuro, que está sendo projetado para o futuro, Maria recebe a visita de um arcanjo, o arcanjo Gabriel. O nome Gabriel significa o homem de Deus. Quem é Gabriel, este homem de Deus? É um arcanjo que é enviado à Terra por Deus em 4 grandes momentos. 2 vezes com Daniel, onde ele vai elucidar, né, sobre uma visão que Daniel teve de um cordeiro e de um bode. Daniel 8,16. E depois para explicar a profecia das 70 semanas em Daniel 9:21. E aí surge Gabriel também para explicar o nascimento de João o Batista, quando ele aparece para Zacarias. E ele agora está com Maria, anunciando a Maria uma boa nova. O trabalhador, arcanjo Gabriel, nós estamos nas alturas do projeto espiritual de uma grandeza que não sabemos calcular. Quando ele aparece para Zacarias, Zacarias duvida daquele projeto, daquela apresentação, ele diz a Zacarias assim: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Isso é com Zacarias. Agora, Zacarias vai ser pai de João Batista, junto com Isabel. Mas agora nós estamos com Gabriel visitando aquela menina moça, Maria, na cidade de Nazaré. Nós não sabemos a idade correta, mas ela não tinha passado dos 18 anos ainda. E aquele anjo, aquele arcanjo aparece para ela com palavras benditas, dizendo assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela se assusta com aquelas palavras. Que palavras são estas? O coração dela fica turbado. Que palavras são estas que eu escuto aqui? E ele, Gabriel, vai dizer a ela de um projeto de Deus em favor dela, em favor da humanidade. Conceberás em teu ventre, terás um filho, e ele será grande diante do Altíssimo. E ela, diante daquela proposta que Gabriel apresenta, ela faz uma indagação no coração dela própria e refletindo com ele: como se dará isto?
visto que não conheço o homem, que não conheço o varão. Estava prometida em casamento, mas ainda não teve um contato com José. E ele disse: a sombra do Altíssimo te cobrirá e conceberás. No livro Maria de Nazaré, o Espírito Miramês, ele de alguma maneira, ele apresenta para nós esse processo da fecundação de Maria. Nós, respeitando todas as ideias e opiniões, nós vamos considerar aqui desde já, não é? José, ele é padrasto, ele não é pai biológico de Jesus. Há um projeto de Deus ali que hoje, para nós, com as reproduções in vitro, né, com a fecundação in vitro, isso é perfeitamente natural, conhecendo o fluido cósmico universal e esse deslocamento no espaço, os espíritos puderam fazer esta fecundação. Então, o que acontece? Vamos depois entrar nisso, né? Agora não. Mas ele propõe para ela. E ela, Maria, ela acolhe aquela proposta dizendo assim: cumpra-se na serva segundo a vontade do Senhor. Cumpra-se na serva conforme a vontade do Senhor. Ora, o projeto mãe é um projeto de Deus. Todo reino biológico quer reproduzir. Todo reino biológico quer gerar. Todo reino biológico e emocional quer reproduzir. Todo reino biológico, emocional, sentimental e espiritual quer reproduzir. E a proposta aqui é de maternidade, ser mãe. Maria acolhe com grandeza o projeto que Gabriel lhe apresenta. Abre o seu coração dizendo para cumprir na serva aquela proposta que é de Deus, que é de Deus. Mas ao mesmo tempo, Gabriel diz a ela que Isabel, sua prima, estava no 6º mês de gravidez. Olha que bonito. Maria, ela está nela própria plenamente inundada de adesão àquele projeto. Apesar das condições ali, de alguma maneira insólitas, não pela primeira vez, mas insólitas, porque nós vamos encontrar isso no matriarcado hebraico. Nós vamos encontrar a Sara estéril que concebe depois por intervenção espiritual. Nós vamos encontrar Rebeca estéril que depois concebe por intervenção espiritual. Nós vamos encontrar Raquel estéril que depois concebe por intervenção espiritual. E agora Isabel, que também era estéril e por isso tinha um opróbrio muito grande, mas que agora estava fecundada e estava gerando nela própria um filho. Quando Gabriel diz a Maria sobre Isabel, Maria, ela sentiu uma grande alegria no coração, porque Isabel já tinha avançado um pouco na idade e era estéril. Mas com esta boa nova, Maria se inunda de alegria com a alegria de Isabel e com a própria alegria. Imagina a grandeza da cena que nós estamos vendo aqui agora. Então, não é comigo que está falando ali, né? Então, olha a grandeza da cena que nós estamos vivendo neste momento. Maria de Nazaré, visitada por Gabriel, recebe uma fecundação de maneira insólita. Houve a notícia de Isabel que estava grávida. E ela delibera, nela própria, visitar Isabel. É claro que nós consideramos que a visita não era uma coisa simples. Elas moram 200 quilômetros de distância. Um tempo em que não tem deslocamento fácil, não tem carro, não tem nada. Então, lógico que Maria não foi sozinha. Maria foi com um grupo de familiares para visitar Isabel. E permanece lá 3 meses. Porque quando nós lemos o texto,
parece que ela foi sozinha. Mas nós temos que ver que o texto da Bíblia, ele tem um foco. E ele não está trabalhando com quem está no colateral. Ele dá o foco, mas nós temos que entender que existe uma estrutura por detrás. Maria vai, com uma comitiva naturalmente, as parentela, para visitar Isabel. E ao chegar, quando Maria entra na casa de Isabel, Isabel sente o seu ventre se movimentar num grande frêmito. E Isabel, em alta voz, que é colocando em voz o pensamento interno do filho que gestava, ela diz assim: bendito o filho, o fruto do teu ventre. Então veja, da Ave Maria, nós temos Gabriel dizendo: salve agraciada, ou ave agraciada, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Isabel fala a segunda parte: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ora, quando a igreja estava organizando o seu panteão de preces, em dado dia, discutindo esta prece da Ave Maria contra a tradição, que determinado bispo, inflamado de emoção espiritual, gritou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Diz assim esse bispo. Essa segunda parte é do humana. A primeira parte é espiritual. A segunda parte é humana. Maria não é mãe de Deus, ela pode ser mãe de um Deus. Porque todos nós somos deuses e Jesus Cristo é um Deus. Não o Deus transcendente e absoluto. Mas ela ali agora visitando Isabel é que é belo. Ela na alegria dela compartilhando com a alegria de Isabel. É fundamental sabermos compartilhar as alegrias, mesmo nas nossas carências, nos nossos vazios. E ela permanece ali 3 meses com Isabel. 3 meses. Veja, ao 3º mês da presença dela, nasce João. É lógico que Maria de Nazaré não voltou para Nazaré antes de nascimento de João, o Batista. Seria ilógico ela ficar 3 meses e ir embora faltando 2 dias para o menino nascer, não é? Claro que não. Ela permanece lá os 3 meses, Isabel dá à luz, nasce João e retorna Maria com a comitiva para Nazaré. Só que ela chega em Nazaré no 3º mês de gestação. Prometida em casamento, o noivo a aguardando, mas grávida no 3º mês. A cena fica comprometida e difícil. É uma situação delicada esta. Porque qual que era a proposta naquele projeto, naquele tempo? Olha o perigo que Maria corria. Quando havia já prometida, desposada, como se fosse um noivo agora, já estava definido o casamento, não poderia arranjar um outro. Se a mulher tivesse um caso com outra pessoa, ela era passível de apedrejamento. Se o noivo se sentisse ultrajado, ao denunciar as autoridades, ela era levada para a praça pública e seria apedrejada por todos os homens da cidade. José é justo. Diz o texto da Bíblia, em Mateus capítulo 1. José era justo. E ele se depara com Maria grávida. O que ele pensou? Ela gosta de outra pessoa. Teve contato com outra pessoa que não foi com ele. E engravidou. Se eu denunciar, ela vai ser apedrejada. Eu não posso assumir o casamento porque ela gosta de outro e ela não me quer se ela está grávida de outro. Como ele era justo, o que ele pensou? A melhor saída. Ele calculou intimamente e disse: vou fugir. Ao fugir, eu deixo o caminho livre para ela, que vai ser abandonada pelo noivo, como se fosse ultrajada pelo noivo e abandonada. Não vai ser apedrejada, porque foi abandonada. Ela vai ter o neném. Em breve tempo, essa coisa apazigua e ela pode casar com esse homem que ela gosta. Foi assim que José pensou.
Porém, os planos de Deus parecem que são complexos, mas eles são simples e objetivos. Quando assim idealizava José, o mesmo anjo, o arcanjo Gabriel, visitou à noite na mediunidade onírica e disse a ele: José, não tema tomar Maria como esposa, porque o que está gerado nela é de um Espírito Santo, porque alguém contribuiu para a fecundação de Maria, um espírito, que não é aqui da Terra, é de outro planeta. Diz lá no livro Maria de Nazaré, do Miramês, que alguém gostaria de ler. Fica à vontade para ler e abrir horizontes nesse terreno. Quando o Gabriel fala assim com José, José efetivamente aceita o projeto. E eu queria, brevemente, rapidamente, trazer uma página de Emmanuel sobre Gabriel, sobre José, né? Para a gente poder avaliar com muito carinho sobre José. Nós estamos falando sobre Maria, mas nós não podemos perder a nossa dimensão em torno de José. Diz assim o benfeitor Emmanuel: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo-lhe: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Imagina, nessa condição, qualquer um de nós, com uma situação dessa, que não somos justos, talvez nós tivéssemos decisões muito mais complexas, visitado à noite por um anjo que nos pede para esta aceitação, essa adesão ao projeto. Imagina. E aí, Emmanuel vai escrever aqui sobre José. Em geral, é página rápida, está no livro Levantar e Seguir, José da Galileia. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par dos beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva. Não obstante, contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo, dentro do divino silêncio de Deus. Passar no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José, então, aceita o projeto que Maria já tinha feito a adesão anteriormente, de Gabriel, que é o homem de Deus, representando Deus aqui na Terra, representando Jesus Cristo, governador espiritual do planeta. Gabriel, ao organizar esse consórcio, ou esse projeto de atuação, ele se ausenta. E Maria e José casam-se.
E na ocasião, ela já está agora por volta do 4º mês de gestação, 5º mês, nós não sabemos bem ao certo, surge o édito de César Augusto pedindo, não pede, não é uma convocação, que todos daquela região, da Palestina, deveriam ir fazer o recenseamento na cidade de origem. Ou seja, o grupo tinha que viajar. 12 tribos de Israel, o grupo estava disperso, cada um deveria ir à cidade sede do patriarca. Jesus, aliás, vamos dizer melhor, Maria de Nazaré e José de Nazaré da Galileia, eram da casa de Davi, que eram da descendência de Judá. Então, Davi tinha sede em Belém. Eles estavam a 200 quilômetros aproximadamente de distância. A casa de Maria toda e a casa de José toda. Então, o que nós imaginamos? Deslocar de Nazaré para a Judéia, para Belém, não foi só Maria e só José. O texto faz parecer que foi somente os dois. Não, mas foi uma comitiva. A tradição, os descendentes de Davi, de Judá, estavam todos esparsos pelo mundo e precisavam ir para Belém, onde estavam os outros. E foram em comitiva, viajaram. A viagem dura uma semana, não mais do que isso, 10 dias no máximo, comparadas, né? Então, naturalmente, eles chegaram lá algum tempo antes do nascimento de Jesus. Então, veja, nós estamos colocando questões, tentando abrir o horizonte para vermos uma dinâmica, saindo do texto, parecendo mágica, que ela chegou no dia de dar à luz. Ela chegou bem antes, algum tempo antes. Ela está indo para visitar a família, porque todos eram descendentes de Davi, ou seja, era uma parentela. Apesar de dispersa em várias regiões, eles tinham o mesmo ascendente. E o que vai acontecer? Eles vão chegar e vão conviver ali com o grupo, com aquela família. E Maria está grávida. Maria tem um projeto que é ser mãe. Qualquer uma mulher que esteja aqui agora nos escutando que seja mãe, ela sabe da delicadeza que é o processo da gestação. O quanto que a mãe quer um momento de repouso, tranquilidade, segurança, de carinho, de aquietamento. Não era diferente com Maria, pelo contrário, ela está trazendo no seu ventre o governador espiritual do planeta. Mas ao chegar os dias para cumprir o nascimento do seu filho, a cidade está em festa porque é um recenseamento, aquele deslocamento de grupo, é uma festa, a cidade inteira. Havia ali um período de tempo, né? Ninguém viajava de um dia para o outro, né? A viagem demorava tempo, para retornar ia demorar tempo também, ficaram ali algum tempo. E como havia muito burburinho, chegado o dia do nascimento, Maria procura um ambiente discreto. Quando a gente vê assim, porque não havia lugar para eles na estalagem, vamos pensar que não é que estava com as portas fechadas. É que ela, desejando um lugar mais sereno, calmo, quieto, ali na multidão, no meio de todo mundo, não era o lugar mais adequado, diante das festas e das músicas. Então o que ela faz? Ela se recolhe a um lugar discreto para que ela e José pudessem atender a esse processo. E ela busca então um lugar mais humilde daquela ambientação, mais simples, uma estrebaria, ambiente dos animais, onde a natureza dorme no meio da noite. E é naquele momento em que ela dá a luz ao Cristo Jesus, à noite, no mais escuro da noite, que transita para a madrugada, onde o raiar de um novo dia deve chegar. Jesus chega na terra no momento de escuridão da terra, trazendo a luz para um novo tempo, um novo mundo. Assim também foi naqueles dias, assim também é sociologicamente.
Então, Maria de Nazaré não é que não havia ambiente entre os familiares dela, é que ela, naturalmente zelosa da atividade que ela tinha que executar, da maternidade que vinha, ela recolhe num ambiente que estava calmo. Agora, veja, me parece que ela não estava sozinha. Emmanuel tem uma página, a página está no livro Antologia Mediúnica do Natal, comentando o Evangelho de Lucas 2, de 8 a 11, chama Oferta de Natal. Então Emmanuel começa a fazer a consideração e ele fala assim: somente tu, Senhor, sabe os nomes daqueles que te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria, te ofertaram algo. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento, os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram o colo para que José e Maria repousassem. Olha que frase bonita, gente. Os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. Então tinha alguém lá com eles, familiares. As primas de Maria lá estavam. O socorro aos pais cansados, a primeira tigela de leite, e assim vai, considerando nesse capítulo aqui, que é intitulado Ofertas de Natal, que é a parceria, a amizade. O grupo, ela estava recolhida não por isolacionismo dos outros, mas por encontrar um ambiente em que ela pudesse repousar saudavelmente com o menino. E é lógico que os anjos cantavam nos céus. A chegada na terra do governador espiritual do planeta. A chegada na terra do Cristo Jesus. Um acontecimento ímpar, único. E os anjos avisaram nas redondezas. Os pastores escutaram. Mediunidade aberta. E os pastores daquela redondeza, que estavam no campo, eles foram até aquela estrebaria. E os animais que ali já estavam, que era o momento de dormir, alguns daqueles animais ali, eles puderam ter aquele primeiro contato com o menino que nascia, Jesus que vinha à terra em forma de uma criança. Naquele ambiente harmônico, cantando hosanas, cantando alegrias, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, era o cântico de glória destes espíritos. Ao 8º dia de nascimento de Jesus, todo hebreu, filho, deve passar pela circuncisão. Diz o texto de Lucas. Ao 8º dia, José e Maria levam o menino para ser circuncidado na sinagoga de Belém. Belém significa a casa do pão. Davi é o amado. Belém é a cidade de Davi, a cidade do amado. O amado onde o amor multiplica. A casa do pão onde o pão da vida é dado a todos. Então, no 8º dia, Jesus é circuncidado, conforme o protocolo hebreu. Ao 40º dia, ele é levado ao templo para a apresentação. Havia um ritual, um protocolo. Então, no 40º dia, Jesus é levado ao templo de Jerusalém para ser apresentado. Como qualquer criança da redondeza era levada. No 40º dia de nascimento, passado o chamado resguardo. No 8º dia foi José, né? Maria não foi, ela estava de resguardo. E aí, o que nós vamos encontrar? Neste momento de apresentação, 2 grandes profetas. A profetisa Ana e o profeta Simeão. Personagens do texto de Lucas,
grandezas espirituais que estavam ali prontos para acolher aquele momento sublime da apresentação no templo do Senhor Cristo. E Simeão diz: Senhor Deus, pode me despedir porque o teu servo já viu a salvação. E Ana também faz ali suas palavras, seus vaticínios. Terminado isso, voltaram para Belém. Permaneceram algum tempo, quando chega em Jerusalém os magos persas, caldeus, magos que vieram de outras regiões do Oriente, porque viram a estrela. Eles tinham toda uma conjunção astrológica e dentro dos efeitos físicos, a mediunidade da visão dos espíritos, mas também do campo astrológico. Tanto é que Johannes Kepler, ele foi o primeiro pessoa a olhar as estrelas e dizer: Jesus não nasceu no ano 1 da era cristã. Jesus nasceu entre o ano 7 e o ano 5 antes da era cristã. Porque a conjunção astrológica que dá este brilho aconteceu nesse período, há 2000 anos atrás, aproximadamente. E Kepler tinha razão, porque hoje já se sabe que Jesus nasceu 5 anos antes da era cristã. Ele não nasceu no ano 1 exatamente, ele nasceu 5 anos antes. O sacerdote que fez o calendário é que teve uma incorreção, né? Jesus nasceu no ano 749 de Roma, e então é 5 anos antes do calendário cristão. Se nós formos contar assim, hoje nós estaríamos no ano 2025. Mas tudo bem, isso é só um dado. Os sábios dizem a Herodes: onde é que está o rei? O filho do rei nasceu. Falei: não nasceu ninguém aqui. Não, nasceu. Aí Herodes mandou consultar os textos, os doutores da lei. Onde diz desses processos da profecia de nascimento do rei? Falaram em Belém. E aí Herodes manda os magos irem lá para poder fazer a adoração, que ele depois iria. Mas ele não queria adorar, ele queria sacrificar Jesus. Os magos foram, fizeram a oferta do ouro, do incenso e da mirra, porque vão revelar ouro, incenso e mirra, o reconhecimento e a confissão da realeza de Jesus, da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus. É o símbolo destes presentes que os sacerdotes, magos, astrólogos levaram, que era a realeza, a humanidade e a divindade. E foram embora, passaram por outros caminhos. E Herodes delibera, vendo que os magos não voltaram até Jerusalém, delibera mandar matar aquele menino. Imagina, gente, que cena desagradável. Maria, que desde o momento da gravidez, ela vai para a casa de Isabel, volta a Galileia, tem um diálogo com José, ela faz o casamento naquelas condições, desloca 200 quilômetros, está agora em Belém, permanece lá alguns meses, e daí a pouco há uma notícia. O Gabriel avisa José em sonho que o menino corria perigo, que queriam matá-lo, que eles fugissem. Não podia avisar os outros meninos que estavam ali em Belém. Foram mortos mais de 20 crianças naquela noite. Eram espíritos comprometidos com o karma, eles e as famílias deles. Mas Maria e José deslocam para o Egito. É outra viagem. Claro que deve ter ido algumas outras pessoas com eles. A comitiva não era pequena, deve ter ido alguém. Naturalmente que foram. Para o Egito, para Heliópolis. Polis, cidade Hélio do Sol, né? Cidade do Sol, onde o Salvador permaneceu algum tempo, até a morte de Herodes. Herodes morreu no ano 4 a.C., né? Então já tinha 1 ano e meio mais ou menos, e aí Jesus, com Maria e com José, eles retornam para a Galileia. Tudo bem, o tempo passa, Maria cuidadosa, zelosa, mãe misericordiosa, cuidando daquele menino que tinha coisas diferentes de outros meninos, mas que se comportava como um menino, vivia também como uma criança, mas que tinha certos cenários diferentes. E o tempo passando, o menino crescendo em estatura, em sabedoria, aos 12 anos, todo menino que vai completar os 13 anos, entrando na puberdade, tem que ser levado a Jerusalém. Tipo a crisma que é hoje na igreja, né? Na igreja católica, aquela criança era levada ao templo e era sabatinada pelos doutores da lei, recebendo, né, naquela sabatina,
uma certidão de que ele agora contava entre os que deveriam participar das festas, porque até os 13 anos a responsabilidade é da mãe, a partir dos 14 é do patriarcado, é do pai. E fizeram toda a celebração, Jesus dialogou com os doutores da lei, terminado o evento, terminada a festa, voltando para Galileia. Comitiva gigante, começaram a voltar e não se deram conta, Jesus não estava com eles. Ele começou a vir e depois sumiu. Depois de um dia de caminhada, deram falta de Jesus. Cadê Jesus? Pergunta Maria. Pergunta para José, pergunta para alguém. Ninguém viu, ninguém sabe. Pararam a jornada, voltaram a Jerusalém e encontraram Jesus no terceiro dia. Então ele ficou 3 dias distante, dialogando com os doutores da lei. E Maria, como mãe angustiada, ela estava numa angústia. Claro, é espírito superior, de grandeza, mas é mãe. E tem sentimentos. Ela angustiada, ela diz de improviso: filho, por que fizeste isso conosco? Eu e teu pai estávamos preocupados. E ele diz para ela: por que me procuráveis? Acaso não sabeis que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai? Aí falou com um P maiúsculo, que é Deus. Mas ele era sujeito a ela, voltou com ela para Galileia com José. Só que Eleazar, um dos sacerdotes, ele chamou Maria e falou: Maria, este menino vai dar problema. Este menino tem dificuldades. Ele vai ser escândalo, porque ele falou coisas aqui para nós que nós estamos assustados, espantados. Seria bom que você colocasse ele aqui na escola para a gente dar um jeito nele. E Maria quis fazer isso. Mas Jesus a procura, ele próprio, menino, Jesus, com 12 anos para 13, a procura e diz para ela que ele iria escolher a boa escola, a escola do trabalho. E naquele momento ele pede a José para trabalhar na carpintaria e vai trabalhar na carpintaria até começar o tempo do seu messianato. Até começar o tempo do seu messianato. Então nós estamos ali a família, chamada Sagrada Família, onde eles estão numa construção. E Maria, essa mãe zelosa e misericordiosa, cuidando de todos os afazeres necessários. Quando chega o ano 30, Jesus delibera partir, porque é início de uma nova etapa. Ele vai começar o seu trabalho messiânico. Ela em breve irá deslocar também de Nazaré para acompanhá-lo. Ela acompanha a comitiva com Jesus durante todo o percurso. No primeiro momento ele vai sozinho, ela irá depois. E nós vamos ver Maria nesse movimento discreto, passando, acompanhando Jesus, dando suporte. A ligação eletromagnética entre os dois era muito grande. Ela dava um suporte vibratório para ele. E ele sustentava na caminhada de espíritos. Ele puro, Cristo já, e ela quase espírito puro, chegando ao grau quase de espírito puro, e nessas vibrações do planeta. E Maria tinha que ainda trabalhar na mediação de conflito, porque parte da família dos chamados irmãos de Jesus, que eram primos irmãos, filho de Maria de Cleófas e de Alfeu de Cleófas, eles tinham 3 que seguiam com Jesus: Levi, Tadeu e Tiago Menor. Mas outros que não seguiam, esses outros estavam incomodados, eles achavam que Jesus não era bom da cabeça. Então eles a cada momento estavam em enredo, criando caso, discutindo, chamando Jesus de palavras muito ofensivas. E Maria mediava o conflito até que um dia eles falaram que iam prender Jesus. Saíram de Nazaré para ir para Cafarnaum. E Maria foi com eles. Chegando lá, eles estavam do lado de fora, querendo que Jesus parasse o discurso para eles terem uma conversa com Jesus. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E alguém fala assim: não, Jesus destratou Maria. Não. Ela estava ali como mediadora. Ela está ali tentando apaziguar os corações. Usa aqueles inferiores, incautos, e Jesus Cristo, o governador do planeta, ela está dando um suporte, mediando o conflito. A presença dela lá não é aleatória. É a mesma questão um tempo antes, que eu não falei, mas logo no início do trabalho de Jesus, aquela festa nas bodas de Caná, onde ele ainda não tinha começado a missão pública, ele estava chamando os discípulos, mas não tinha começado a missão pública exatamente, faltou o vinho.
E ela fala com ele que tinha faltado vinho. E ele fala assim, mas que temos isto? Que temos nós com isso? A festa não é nossa. O texto parece dizer que ele está repreendendo Maria. Não estava. Ele estava dizendo, a festa não é nossa, nós não podemos fazer nada. Mas ela escuta aquilo e vai lá e fala aos serventes, fazei tudo o que ele disser. E ele então manda preparar as talhas de água e transforma a água em vinho. Maria, naquele momento, ela é condutora. Emmanuel comenta essa página no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, que ele diz assim, palavra de mãe. Muito bonito, porque é um movimento que a gente às vezes não percebe. Parece que tem um contraditório, não tem, tem uma adesão. E Maria acompanha Jesus em todos os passos, porque mãe acompanha seu filho, sempre. E chega o dia fatídico do Calvário. João deixa Pedro no átrio da casa de Caifás e João vai até Belém para avisar Maria, até Betânia, para avisar Maria da prisão de Jesus. Imagina uma mãe ouvir a notícia de que seu filho está preso. Qualquer mãe sofre. A mãe que tem um filho que é culpada, ela sofre. Reconhece a justeza da coisa. A mãe que tem um filho que não é culpado, que é limpo, que é puro, vai sofrer muito mais. Dentro da grandeza, não por causa do sentimento somente, por causa de quais os motivos. Não tem motivo, mas ela vai. Ela acompanha, ela vê o desenrolar do processo, ela procura, mas não consegue, ela não tem como o que fazer. Ela está ali impotente e ela acompanha o martírio do Calvário. O martírio da caminhada até o Calvário. A caminhada para o Gólgota. Não deve ter sido fácil para aquele coração bendito. Em dado momento, Humberto de Campos narra num determinado livro, dizendo que ela começa a questionar, a indagar, por quê? Por quê? E ele, Jesus, que ia à frente com a cruz, direciona o olhar para ela e diz, mãe, não foi isso que combinamos? Me dê o suporte, eu preciso da sua vibração, preciso do seu apoio. E ela entra em prece e continua com ele, dá o suporte para ele. E ele entrega o Espírito e antes disso delega a João a tarefa de filho e delega a ela a maternidade, a João. Ele dá uma diretriz, desencarna. Daí a pouco a notícia, no domingo, a notícia da ressurreição, ela se alegra, ela convive com esta alegria da ressurreição do Senhor. E ao ressurgir o Senhor, a vida nova, voltam para a Galileia. 40 dias após a morte, Jesus aparece no Monte Tabor, conversa com aqueles discípulos, 500 agora, os 500 da Galileia, faz sua ascensão. Maria continua a tarefa, Maria continua o seu processo, diz que nos primeiros anos ela fica em Betaneia, na casa de alguns parentes. Só depois é que ela vai morar com João lá em Éfeso. E ali é a casa da Santíssima. Maria recebe os peregrinos, os viajores, à beira-mar. A casa dela está a poucos quilômetros do mar Mediterrâneo, do mar Egeu, e ela recebe caravanas de necessitados, aqueles que vão falar para ela das suas carências, das suas dores. E ela acolhe todos eles. E ela sensibiliza com as dores e atende a um, atende a outro, uma palavra de carinho, uma vibração boa, um auxílio. Até que um dia alguém chega e depois do atendimento diz assim, salve a bendita, bendita mãe, a mãe da humanidade. E aquilo começa a ganhar campo, essas expressões de mãe, mãe da humanidade, a casa da Santíssima, né? E vai ter todo um entorno espiritual deste nome, Maria. Até que um dia um outro peregrino chega, diferente, abatido, cansado, conversa com ela, recebe-lhe o auxílio e estende a mão para ela. E quando ele estende a mão, ela vê as chagas. E ela assusta, filho! E ele diz, mãe, vim te buscar. Chegou o seu tempo de ser a rainha
no céu. Maria redime a Eva, que era mãe dos viventes. Maria é mãe da humanidade. E ela passa uns dias de febre, uns dias de dor e desencarna, entrega o corpo à terra e em espírito é levado para os planos superiores, para que de lá ela pudesse ser a ministra da misericórdia em nome do Cristo Jesus aqui na terra. É uma equipe grande que trabalha com Maria de Nazaré, atendendo aos necessitados. Ela, depois da morte, o primeiro pensamento dela é visitar a região ali da família, mas ela pensa naqueles que estavam sendo flagelados em Roma. E ela vai até o circo do martírio. Era dia que estava se preparando para o sacrifício de corações. Cristãos iam ser levados à morte. E ela aproxima em espírito daquele grupo que ali estava, todos abatidos, tristes, com fé, mas angustiados. E ela encontra uma menina moça, novinha, sensível mediunicamente, ela aproxima, abraça a menina e disse a ela: canta, minha filha, canta. E a menina começa a cantar. E aquele cântico envolve todos. E aquela pequena multidão começa a cantar hino e é levado ao circo e se entrega em imolação, cantando hinos de louvor ao Senhor. Maria de Nazaré inaugurou o canto sublime de misericórdia diante do agressor inundado de ódio, que não reconhece ainda o amor. E assim ela começa esse trabalho de auxílio aos necessitados. E cerca de 30 anos após a sua morte, aproximadamente, muito tempo depois do Calvário, nós não sabemos quanto tempo exatamente, Maria sente no coração dela mais uma tarefa. E ela vai até as regiões infelizes onde estava o espírito Judas Iscariotes, que estava cego, transtornado, zanzando de lado para lado. Tinha acabado de despertar. E Maria chega, e depois de um diálogo muito duro da parte de Judas para com ela, ela, misericordiosa, acolhe Judas no coração e patrocina-lhe muitas encarnações sucessivas de expiação do suicídio, consciência culpada. Um discípulo do Cristo suicidou. Até que, depois de muito tempo, ele se redime como Joana d'Arc, no século XVI. Mas a partir daquele momento, Maria é agora também a irmã bendita, santa, em favor dos suicidas. Constrói, ou permite seja construído, um grande hospital no plano astral, entre a Península Ibérica e o Brasil, no Oceano Atlântico. Gigantesco hospital para cuidar de suicidas. O primeiro suicida a ser trabalhado por Maria, aqui na Terra que a gente conhece operacionalmente, é Judas Iscariotes. E a partir dele, ela tem trabalhado com todos. E o quanto que nós temos vivido este processo difícil de dor. Então nós precisamos estar atentos e auxiliar os necessitados, em nome de Maria de Nazaré. É uma trajetória rápida. Foi muito assim, rápido, a nossa conversa, breve. Mas nós temos que ser breve, porque nós não temos palavras para falar de grandezas espirituais. Nós não temos capacidade de falar de Maria, essa mãe da humanidade, essa mãe bendita, essa que redime Eva e que coloca a mulher na exaltação superior do seu gabarito diante da vida. Mas nós tributamos a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. E com isso, irmãos, querido amigo, o nosso tempo lavarijeiro não para, né? Eu quero agradecer a atenção de vocês, agradecer a oportunidade deste encontro, de coração com coração. O Grupo Espírita Dias da Cruz agradece essa participação, agradece esse momento onde corações puderam vibrar em torno de um anjo, mais do que um anjo, um espírito sublime, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, tributando a ela a nossa gratidão, o nosso respeito. Tributando agora ao Grupo Dias da Cruz
a nossa gratidão, o nosso respeito pelo trabalho que tem sido realizado ao longo do tempo. 125 anos de atividades ininterruptas com o trabalho do Evangelho. Deus abençoe a todos, que Deus envolva a todos e que Maria, no seu manto sublime, seja a nossa condutora em nome do Cristo, ajudando-nos a sensibilizar, ajudando-nos a apaziguar os nossos corações. Que ela possa favorecer-nos nesse encaminhamento. Nós vamos orar para concluir no plano físico esse nosso momento, pedindo a Deus que abençoe a cada um e repetindo a prece. A prece que é um hosana para ela. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe bendita, Mãe de Jesus, o Cristo de Deus. Rogai a Deus por todos nós, que ainda somos pecadores, hoje, agora, sempre, na hora da nossa morte, para que possamos aprender a nos libertar, em nome do Espírito Santo, contigo, Maria, e com Jesus Cristo, nosso governador espiritual. Despeça-nos na tua paz e ser conosco hoje e sempre. Muita paz a todos, Deus abençoe, obrigado pelo carinho de vocês que aqui estiveram, que nós possamos prosseguir juntos nesse ponto da renovação espiritual. Paz e alegria. Felicidades. Com Deus todo mundo.